O ar do reino de Eldória estava elétrico. Não era apenas a mudança das estações, era o retorno dele. Depois de longos anos na guerra, o rei Alfa-Eric voltava ao castelo. A notícia correu como fogo em palha seca, acendendo expectativas e tensões por todo o território. Eldória, um reino de montanhas e florestas densas, estava em transição, sedenta por estabilidade e um futuro. No centro de tudo estava Eric. Ele era um homem imponente, com quase 2 metros de altura, ombros largos e uma postura que exalava autoridade. Seus cabelos escuros, quase pretos, caíam sobre uma testa vincada pelo peso da coroa. Os olhos, de um azul tão profundo que parecia quase preto sob certas luzes, carregavam a história de muitas batalhas e uma solidão que poucos ousavam ver. Eric era, por fora, um governante distante, frio, forjado pela responsabilidade e pela necessidade de ser forte, mas por dentro escondia um anseio profundo por conexão, um medo silencioso de falhar em encontrar um amor verdadeiro, de passar a vida sozinho, prisioneiro de seu dever. Longe dos salões nobres, nas cozinhas úmidas e nos corredores escuros de serviço, vivia Lyra, uma órfã ômega, pequena e discreta, com olhos que pareciam ter visto demais para sua pouca idade. Seus cabelos castanhos, sempre presos em uma trança simples, quase se misturavam à penumbra, e suas roupas de serva eram sempre as mais simples e desbotadas. Lyra era uma sombra, uma das muitas engrenagens invisíveis que faziam o castelo funcionar. Ela vivia com o mínimo, carregando uma dor silenciosa em seu peito, um medo constante, medo de ser descoberta, de ter seu passado revelado e ser punida por ele. O retorno do rei era o conflito externo que os forçava a colidir. Para Lyra, significava mais trabalho, mais gente, mais chances de ser notada, e isso era um terror. O castelo preparava-se para o banquete de boas-vindas. Uma festa grandiosa, como Eldória não via há anos. Mesas fartas, música animada, o brilho de talheres e cristais. Lyra estava ali, uma formiga na multidão, carregando travessas, repondo taças, sempre de cabeça baixa, evitando olhares. Era a sua rotina, o seu esconderijo. Eric, sentado em sua majestosa cadeira nobre, observava o salão. Cumprimentava diplomatas, ouvia relatos, mas sua mente estava em outro lugar. Sentia o peso da coroa, a pressão de um futuro incerto. Seus olhos inquietos varriam o ambiente. Ele procurava algo, ou talvez nada em particular, apenas uma distração da sua própria mente. Foi então que aconteceu. Um movimento sutil no canto do salão, onde os servos se apressavam. Uma figura pequena, quase transparente, deslizava com uma bandeja de vinhos. Por um segundo, a luz das tochas incandescentes atingiu seu braço exposto, e um detalhe saltou aos olhos de Eric. Uma marca sutil no pulso esquerdo da jovem. Seus olhos azuis se prenderam nela, um reconhecimento instintivo, profundo, que o fez prender a respiração. Era um símbolo antigo, quase esquecido. Um tremor sutil percorreu o corpo do rei, que em seu lugar era pura pedra. Seus lábios se apertaram. Lyra, sentindo um peso estranho, um calor que não vinha das tochas, ergueu a cabeça apenas 1 milímetro. Seus olhos encontraram os dele por um breve, intenso instante. Eletricidade pura, choque mútuo. Os olhos de Eric eram um abismo de mistério, uma chama que ela não entendia, mas que a atraía e a apavorava ao mesmo tempo. Os olhos de Lyra, por sua vez, revelaram uma profundidade que Eric nunca imaginou encontrar em alguém tão jovem, tão invisível. Ela sentiu o terror tomar conta. Aquele olhar, aquela intensidade. Ele havia visto, tinha certeza. Seu coração batia como um tambor descontrolado. Um romance intenso, proibido.
Uma paixão latente começava a se desenhar no ar, misturada com um perigoso toque de mistério. O burburinho do salão pareceu desaparecer para ambos. O mundo parou. Lyra abaixou a cabeça, o rosto em brasa, e tentou se misturar novamente às sombras. Eric não tirava os olhos dela, mesmo quando o próximo Lorde se aproximava para falar. Algo tinha sido despertado. De repente, a voz profunda do rei Alpha Eric cortou o falatório, chocando a todos. Silêncio. Quero falar a sós com aquela serva. Ele apontou para o canto onde Lyra, com o coração na garganta, tentava se fundir à parede. O salão inteiro virou-se para ela. O terror no rosto de Lyra era palpável. Ele sabia. E aí, pessoal, o que acharam desse início? Se gostaram, não esqueçam de verificar se ainda estão inscritos no canal para não perder os próximos capítulos. Deixem o seu like para ajudar o algoritmo e me contem, de qual cidade vocês estão assistindo? Quero muito interagir com vocês nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer agora? O burburinho do salão ainda ecoava em seus ouvidos, mas para Lyra, o som era abafado, distante. O ar parecia rarefeito. Ela se viu sendo guiada por guardas, gigantes em suas armaduras, através de corredores que nunca antes ousara percorrer. Cada passo era um martelo em seu peito. O terror era uma criatura viva, enrolada em seu estômago. Chegaram a uma porta maciça de carvalho escuro. Os guardas a abriram, revelando um escritório imponente. Uma sala que cheirava a pergaminhos antigos, madeira polida e poder. O rei Eric estava lá, parado em frente a uma janela alta, a silhueta escura contra o luar pálido que invadia o ambiente. Seu conselheiro, um homem grisalho de olhos penetrantes e vestes austeras, Lord Valerius, estava um pouco atrás dele, observando Lyra com um olhar desconfiado. Os guardas saíram, fechando a porta com um baque surdo que ecoou no silêncio. Lyra sentiu-se encolher. A diferença de status era um abismo intransponível. Ela era uma serva, uma sombra. Ele era o rei, a luz, o poder. E agora ela estava sozinha com ele, com o conselheiro, observando cada respiração sua. Eric virou-se lentamente. Seus olhos azuis, antes um abismo de mistério, agora carregavam uma intensidade quase dolorosa. Ele a varreu de cima a baixo, e Lyra sentiu cada fibra de seu ser gritar. Ela apertou as mãos na frente do corpo, tentando parecer ainda menor, ainda mais invisível. Aproxima-se, serva. A voz de Valerius cortou o ar, seca, sem a mínima cordialidade. O rei deseja falar. Lyra deu um passo hesitante, depois outro. Seus joelhos tremiam. Mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos nas pontas dos próprios sapatos puídos. O medo de ser punida pelo seu passado, por algo que nem sabia o que era um veneno gotejando em suas veias. Eric fez um gesto com a mão, dispensando a formalidade do conselheiro. Deixe-nos, Valerius, por um instante. Valerius hesitou. Majestade, talvez seja prudente que eu permaneça. Seu tom era respeitoso, mas firme, uma sugestão velada de que Lyra representava um risco. O olhar de Eric para o conselheiro foi suficiente. Saia. Chamo-o quando necessário. Com um suspiro discreto, Valerius fez uma reverência e deixou a sala. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor. Eric se aproximou de Lyra, seus passos pesados ecoando no chão de pedra. Cada passo era um trovão para ela. Ele parou a poucos metros. Sua altura colossal a engolia. Erga a cabeça! A voz dele era profunda, mas surprisingly suave, quase um murmúrio. Lyra obedeceu devagar, os olhos subindo para encontrar os dele. O choque voltou. Aquela chama, aquela profundidade e algo mais, uma dor velada nos olhos dele. Seu nome? Ele perguntou sem rodeios. Lyra, majestade.
A voz dela mal saiu, um fio quase inaudível. Lyra, ele repetiu, o nome parecendo novo em sua boca. Eu preciso que me mostre seu pulso. O coração de Lyra disparou. Ele tinha visto. O pavor inundou-a. Ela tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Não tenha medo. Eric tentou acalmá-la, mas a própria intensidade de seu olhar o traía. Havia uma urgência nele. Eu só quero ver a marca. Ela hesitou, apavorada. Suas mãos ainda estavam agarradas, protegendo o pulso. Aquele gesto de proteção gerou um novo obstáculo. Ela não falaria. Ela não mostraria. Eric percebeu a resistência dela. A frustração brilhou em seus olhos, misturada com uma culpa que ele mal conseguia identificar. Eu não vou te machucar, Lyra. Por favor. A voz dele tinha um tom que a surpreendeu, quase uma súplica. Algo em seus olhos a puxou. Devagar, com as mãos trêmulas, Lyra puxou a manga de seu vestido desbotado, revelando o pulso esquerdo. Lá estava, a marca sutil, um pequeno redemoinho entrelaçado com folhas de carvalho, quase apagada pelo tempo e pela pobreza de sua vida. Os olhos de Eric se fixaram nela. Ele esticou a mão e Lyra encolheu o ombro, esperando uma agressão. Mas ele apenas tocou levemente o símbolo com a ponta do dedo. Um choque elétrico percorreu o braço dela. A pele queimou sob seu toque. É ela, ele murmurou, a voz rouca. A marca da casa de Solara. Lyra o olhou, confusa. Solara? Majestade? Ela nunca ouvira esse nome. Seus pais de criação nunca haviam falado disso. O rei puxou a mão de volta. Seus olhos estavam perdidos em alguma memória distante, alguma imagem embaçada que a marca despertara. Há muitos anos, uma noite, uma tragédia. As palavras saíram quase para si mesmo. Eu me lembro de uma criança, um fogo, culpa. Ele a olhou de repente. A dor em seus olhos agora explícita. O conflito interno de Eric era palpável. A responsabilidade de uma noite que ele mal lembrava. A culpa por algo que sentia estar ligado a ela. E o desejo avassalador de protegê-la. Mas como? Como proteger alguém de um passado que ele mal compreendia e de um futuro incerto, dado o abismo social entre eles? Você sabe o que aconteceu naquela noite? Ele perguntou, a voz quase suplicante. Lyra balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não, Majestade, eu não sei de nada. Eu fui criada pelos servos da vila. Eles nunca me contaram. Sua voz era um sussurro, cheia de medo. A incerteza pairava no ar. Eric queria acreditar nela, mas a marca era a prova. A faísca da memória que surgia em sua mente era confusa, mas poderosa. Ele sentia uma conexão inegável, uma atração que transcendia o dever. Você não é uma serva, Lyra, ele disse, as palavras carregadas de uma convicção que chocou a ambos. Essa marca, ela significa mais, muito mais. Ele deu um passo para trás, a voz ganhando força, um tom de realeza que não deixava espaço para dúvidas. Eu tenho planos para você. Lyra sentiu o sangue gelar. Planos? O que isso significava? Seria algo pior? Seria uma punição disfarçada? Seu coração bateu descontrolado. O pânico a invadiu. Ela estava mais confusa do que nunca. Seu mundo virou de cabeça para baixo em um instante. Eu tenho planos para você. As palavras do rei Eric ecoaram no escritório. Lyra sentiu um frio na espinha. Não era uma ameaça, mas também não era um convite para um futuro feliz. Ele a via como uma peça num tabuleiro, não como uma pessoa. Que tipo de planos, Majestade? Ela perguntou, a voz quase sumindo. Eric suspirou, virando-se para a janela novamente. A luz pálida da lua banhava seu perfil imponente. Planos para garantir sua segurança e, mais importante, para entender o que essa marca realmente significa.
Você não pode mais ser uma serva. Naquela mesma noite, a vida de Lyra mudou de forma radical. Ela foi levada para um quarto pequeno, mas limpo e aquecido, muito acima das cozinhas úmidas. Roupas novas, mais dignas, foram deixadas para ela. Não eram luxuosas, mas eram dela, sem remendos e, pela primeira vez, não desbotadas. Ela sentiu um misto estranho de alívio e pânico. O castelo, antes um labirinto invisível onde ela se escondia, agora se tornava um palco onde ela não sabia as regras. O burburinho sobre a serva que o rei chamou já corria pelos corredores. Os olhares sobre ela mudaram. Antes era ignorada. Agora era observada, avaliada, muitas vezes com desdém disfarçado. Foi Lena quem a encontrou no dia seguinte, enquanto Lyra tentava se orientar na nova cozinha de criadas, um lugar bem diferente daquele onde sempre trabalhou. Lena, uma mulher robusta, de olhos vivos e cabelos castanhos com mechas grisalhas, sempre fora gentil com Lyra nos tempos difíceis. Então, a pequena Lyra virou a nova favorita real? Lena brincou, mas havia um tom claro de preocupação em sua voz. Lyra sentiu um calor no peito ao ver um rosto amigo. Ela balançou a cabeça. Não sei, Lena. Estou com medo. O rei Eric falou da minha marca. Disse que tem planos para mim. Lena a puxou para um canto mais discreto. Cuidado, menina. O castelo é uma cobra. Muitos olham com inveja, outros com raiva. O que o rei faz, todos veem. E você está no meio disso agora. Lena era a voz da razão, o elo de Lyra com a dura realidade dos bastidores da corte. As conversas com Eric começaram no dia seguinte. Ele a chamava para seu escritório, muitas vezes tarde da noite, quando o castelo aquietava seus murmúrios. No início, Lyra ficava muda de terror, sentada na ponta da cadeira, as mãos suadas. Mas Eric, percebendo seu medo, mudava seu tom. Falava suavemente, perguntava sobre sua vida. Lyra, com a voz embargada e quase inaudível, contou sobre a vila, sobre a escassez de comida, sobre o frio que sentia, sobre a solidão que a acompanhava desde muito pequena. Pequenos detalhes de uma infância sem amor, marcada pela constante necessidade de se esconder. Eric ouvia, os olhos fixos nela, uma dor sutil atravessando seu rosto. Ele não a interrompia. Uma vez, ela mencionou um brinquedo quebrado que ela mesma consertou com o pouco que tinha. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase triste. Você é resiliente, Lyra, ele disse, e aquilo tocou a alma dela de uma forma inesperada. Ele, por sua vez, revelou pouco. Aquela noite é uma mancha em minhas memórias. Eu era um garoto. Havia fogo, caos. Ele se recusava a dar mais detalhes, como se o segredo fosse um fardo pesado demais para ele mesmo. Mas a gentileza dele era real, um bálsamo para o coração machucado de Lyra. Ele não era o monstro frio e distante que ela imaginava. Havia uma humanidade nele, um desejo de entender. A elevação de Lyra não passou despercebida. Ela não era mais uma serva, mas também não era uma nobre. Eric a designou como sua assistente pessoal para assuntos de arquivo. Uma desculpa que não convenceu ninguém na corte. Ela tinha acesso a áreas restritas, um quarto melhor, roupas mais finas, embora ainda modestas, e o mais importante, a atenção direta e exclusiva do rei. As damas da corte, especialmente a ambiciosa Lady Serafina, fuzilavam-na com olhares cortantes. Quem é essa garota? Uma mera órfã ômega com ares de dama. Ela está tentando seduzir o rei, sussurravam. A marca em seu pulso, antes invisível e desconhecida, era agora um ponto de interesse e intriga. Uma vez em uma festa menor, enquanto Lyra entregava um pergaminho a Eric, a manga de sua nova veste escorregou. Lord Valerius, o conselheiro, viu.
Seus olhos se estreitaram. Ele sussurrou algo para outro lorde. A especulação borbulhava no ar como veneno. Lyra sentia o peso de cada olhar, a fofoca como um veneno lento escorrendo por suas veias. Ela se sentia como um peixe fora d'água, deslocada, inadequada para o brilho ofuscante do castelo. Eric notava os olhares, as murmurações. Ele via o desconforto de Lyra, a forma como ela se encolhia sob a atenção indesejada. Seu conflito interno crescia a cada dia. Ele queria protegê-la, integrá-la ao seu mundo, dar-lhe o lugar que ele sentia que ela merecia, um lugar que a marca de Solara parecia indicar. Mas como? Expor mais sobre a noite da tragédia significaria reviver sua própria dor e talvez expor a fragilidade de Lyra a um perigo ainda maior, a inimigos que ele nem sequer conhecia. Os nobres, liderados por Valérios, começaram a questioná-lo, sutilmente sobre sua nova protegida. Majestade, sua atenção a esta serva tem gerado comentários. Não seria mais prudente para o reino que a Casa Real se focasse em alianças nobres? Eles sugeriam. Eric sentia a pressão, mas a cada olhar de medo de Lyra, a cada detalhe de sua vida sofrida que ela revelava, seu desejo de protegê-la só aumentava. Ele sentia que havia uma dívida a ser paga e um amor, ainda nascente, a ser defendido a todo custo. A tensão, que estava crescendo há semanas, explodiu durante a Feira Real Anual. Uma festividade colorida e barulhenta que acontecia nos pátios do castelo. Lyra, que estava ajudando a supervisionar uma barraca de doações para os pobres, sentia-se um pouco mais à vontade ali, longe dos olhares julgadores da corte principal. Eric a observava de longe, um sorriso raro em seus lábios imponentes. De repente, um grupo de jovens nobres, liderados por um insolente filho de um lorde menor, se aproximou. Eles estavam embriagados e falavam alto. Olhem a nova queridinha do rei, uma ômega de rua com ares de dama. Um deles zombou, empurrando Lyra de leve. Ela tropeçou, quase caindo. Seu pulso, onde a marca estava, foi exposto claramente quando ela tentou se equilibrar. Os nobres riram alto. Um deles tentou puxá-la pelo braço. O sorriso de Eric sumiu em um instante. Seus olhos azuis escureceram, transformando-se em um relâmpago gelado. Um rosnado profundo, quase animal, reverberou no ar, abafando o som da feira. O silêncio caiu sobre a multidão. Ninguém nunca tinha visto o rei Alfa Eric tão furioso. Ele avançou. Cada passo pesado era uma ameaça clara. A proteção que ele sentia por Lyra, antes velada e contida, agora era um fogo incontrolável, visível para todos. O futuro de Lyra e o de seu amor proibido estavam prestes a ser testados de uma forma que Eudória jamais imaginou. A feira real, antes vibrante e cheia de vida, silenciou-se. O rosnado do rei Eric ecoou, gelando o sangue de todos. Os nobres jovens, antes insolentes, empalideceram de terror. Eles recuaram, gaguejando desculpas, enquanto Eric avançava. Seus olhos azuis, antes um abismo de mistério, agora eram chamas que prometiam fúria. Ele se colocou entre Lyra e os agressores, um muro de pedra, um escudo humano. Retirem-se, agora. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que esmagava. Os jovens nobres dispersaram-se, os rostos manchados de vergonha e medo. Eric se virou para Lyra, que tremia. A mão dela, ainda no pulso marcado, parecia uma ferida aberta em sua pele. Ele a pegou suavemente, examinando-a. Não havia machucado físico, mas a dor em seus olhos era palpável. "Você está bem?" Ele perguntou, a voz surpreendentemente suave, carregada de uma preocupação que a atingiu como um choque. Naquela noite, o banquete de Eric não foi em um salão opulento.
Foi no seu escritório, à luz de velas, apenas ele e Lyra. Ela, ainda assustada, sentou-se na ponta da cadeira, o coração batendo descompassado. Ele, porém, não a pressionou. Falou sobre o vinho, sobre a paisagem das montanhas, sobre nada em particular, apenas para acalmá-la. Aos poucos, Lyra relaxou. Era um silêncio diferente dos que ela conhecia. Um silêncio confortável, onde a presença dele, antes esmagadora, agora era um porto seguro. Ele a observava, um sorriso pequeno, quase invisível nos lábios. "Sabe, Lyra", ele começou, a voz baixa, "a coroa é pesada. O reino espera tanto, e no fim do dia, este lugar é solitário." Ele olhou para a chama da lareira, a dor em seus olhos azuis mais uma vez exposta. "Eu temo não encontrar alguém que veja além do rei, alguém que me veja." Lyra, surpresa com a confissão, sentiu uma pontada de empatia. Ela, a órfã invisível, sabia tudo sobre solidão. Eu sei como é, majestade", ela murmurou, a voz ainda um sussurro, mas mais firme que antes. "Sempre fui uma sombra, sem ninguém para ver quem eu era de verdade." Naquele momento, o abismo entre eles pareceu diminuir, e uma ponte invisível de compreensão começou a ser construída. Os dias se tornaram semanas. Eric começou a convidar Lyra para caminhadas pelos jardins do castelo, especialmente ao amanhecer, quando o orvalho ainda cobria as folhas e os pássaros começavam a cantar. Ali, longe dos olhos curiosos da corte, eles conversavam. Ele lhe contava sobre as responsabilidades do reino, os fardos de ser um alfa, as complexidades da política. Lyra, por sua vez, começou a desabrochar. Seus olhos, antes sempre baixos, agora se erguiam para encontrar os dele, cheios de uma curiosidade e inteligência que o fascinavam. Ela falava sobre as ervas que conhecia da floresta, sobre as histórias que ouvia dos servos mais velhos, sobre o desejo de um dia ter um lugar seguro, um lar. O medo em seu olhar diminuía, substituído por uma confiança tênue, como uma flor desabrochando após um longo inverno. Eles guardavam um segredo, a marca em seu pulso. Lyra nunca o escondera com tanto cuidado, não por vergonha, mas por medo da reação da corte. Para Eric, a marca se tornara um símbolo de sua conexão, um elo misterioso que os unia, algo proibido e ainda assim inegável. Ele tocava seu pulso às vezes, um gesto rápido e carinhoso, um lembrete silencioso da ligação que partilhavam. Esse toque era um choque elétrico para Lyra, um fogo que a percorria e a deixava sem fôlego. Mas a corte não era cega. Lord Kyle, um nobre ambicioso de olhos astutos e um sorriso forçado, via Lyra como um estorvo direto para seus planos. Kyle tinha uma filha, Lady Isolda, bela e calculista, que ele queria casar com o rei Eric para cimentar uma aliança poderosa. Lyra era um obstáculo. Os rumores sobre a assistente pessoal do rei se espalhavam como veneno. Ela usa bruxaria. É uma aproveitadora. Sua linhagem é impura. Sussurravam nos salões, incentivados por Kyle e seus aliados. Lyra sentia o peso desses olhares, o sussurro constante que a seguia como uma sombra. Pequenos incidentes começaram a acontecer. Documentos importantes que Lyra deveria entregar ao rei desapareciam de sua mesa. Um vaso de flores raro era acidentalmente derrubado perto dela, causando uma bagunça e culpa. Ela sentia que estava sendo testada, sabotada. A paranoia, um velho fantasma, voltava a assombrá-la. Ela se perguntava se estava delirando, se sua própria insegurança estava pregando peças. Mas no fundo, sabia que não. Ela sentia a malícia no ar. O rei Eric, por sua vez, enfrentava uma tempestade política. Lord Valerius e Kyle o pressionavam incessantemente. Majestade,
O reino precisa de um herdeiro legítimo. Uma aliança matrimonial com uma casa nobre forte traria estabilidade e recursos. Valérios argumentava, os olhos fixos na expressão tensa do rei. Cael, com sua diplomacia falsa, sugeria Lady Isolde, ressaltando sua beleza e as terras ricas de sua família. Eric se sentia preso. Ele via o perigo que Lyra corria, a forma como a corte a vilipendiava. Sua necessidade de protegê-la colidia com a necessidade de proteger o reino. Como poderia mantê-la segura ao seu lado, sem expô-la a mais ódio e conspirações? E como poderia ignorar a pressão por um casamento que garantiria a segurança de Eudória, mas destruiria a única chance de amor verdadeiro que ele sentira? O dilema rasgava sua alma. Lyra notava a tensão em Eric. Os jantares íntimos tornaram-se mais silenciosos, as caminhadas mais curtas. Ele parecia carregado por um peso invisível. Uma noite, no escritório, a luz da lareira dançando em seus olhos, ele a olhou com uma tristeza profunda. Lyra, ele começou, a voz rouca. A pressão é demais. Eles querem um casamento, uma rainha. O ar pareceu rarefeito. O coração de Lyra se apertou, uma dor fria crescendo em seu peito. Ela sabia que este dia chegaria. Sabia que seu amor era proibido, um sonho impossível. Mas ouvir aquilo, vindo dele, foi como uma lâmina. Eu não sou uma rainha, majestade, ela sussurrou, a voz quebrada. As lágrimas pinicavam seus olhos, mas ela se recusava a chorar. A insegurança a sufocava. Ela sabia que não pertencia ali. Eric se levantou, caminhando até a janela, a silhueta imponente contra a noite. Ele a olhou, a expressão de dor e conflito explícita em seu rosto. Eles querem que eu me case com Lady Isolde. É uma aliança forte, crucial para o reino. Ele não estava perguntando, estava informando. A decisão parecia já ter sido tomada por ele, ou imposta a ele. Lyra sentiu o mundo desabar. O pequeno refúgio que eles haviam construído, as confissões, os toques gentis, tudo parecia se desvanecer em fumaça. Seu coração, antes florescendo com uma esperança tênue, agora se partia em 1000 pedaços. Um abismo profundo se abria entre eles, intransponível, frio e assustador. O amor que mal havia começado a florescer estava agora pendurado por um fio, à beira do precipício. Ela se perguntou se ele realmente a amava, ou se ela era apenas uma distração, um símbolo de uma culpa antiga. O futuro deles, mais incerto do que nunca, parecia sombrio e cruel. As palavras de Eric caíram sobre Lyra como pedras geladas. O ar no escritório se tornou denso, impossível de respirar. Eu não sou uma rainha, majestade. Ela conseguiu sussurrar, a voz embargada, um nó apertando sua garganta. Não eram apenas as lágrimas que ela segurava. Era o medo antigo, a solidão que agora ameaçava engoli-la por completo. Ele a olhou, a dor em seus olhos azuis tão profunda quanto a dela. Ela viu seu conflito, a luta silenciosa entre o rei e o homem. Mas isso não diminuiu a facada em seu coração. Eric se virou, a silhueta imponente contra a janela escura. A confissão parecia rasgá-lo por dentro. Eles querem que eu me case com Lady Isolde. É uma aliança forte, crucial para o reino. As palavras ecoaram, sentenciando o amor deles antes mesmo que pudesse florescer. Lyra sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo que eles haviam construído, as caminhadas ao amanhecer, os jantares íntimos, tudo desabava. Era o fim de um sonho que ela mal ousava ter. Ele realmente a amava, ou ela era apenas uma distração, um símbolo de uma culpa antiga. A noite seguiu, fria e sem estrelas para Lyra. Mas para Eric, o anúncio do casamento era um peso insuportável. Ele não conseguia dormir. Sua mente girava com o olhar quebrado de Lyra,
o peso da coroa e o vazio em sua alma. Precisava de respostas sobre aquela noite, sobre a marca, sobre tudo que ligava Lyra ao seu passado. Mexendo em antigos pergaminhos, em busca de qualquer menção à casa de Solara, ele encontrou um diário antigo de seu pai, escondido em um compartimento secreto atrás de uma estante de livros. As páginas amareladas contavam uma história diferente, uma história de traição. Ele leu, as palavras se transformando em brasas em seus olhos. A casa de Solara era uma linhagem poderosa, aliada do trono, mas com recursos estratégicos cobiçados. O incêndio não foi um acidente, foi um ato deliberado, orquestrado por um conselheiro ambicioso, que então plantou falsas provas para culpar a própria família Solara, ou para fazer Eric, então um menino, acreditar que seu envolvimento na tentativa de resgate havia causado a tragédia. A culpa que ele carregava era uma mentira. A memória de um fogo e uma criança era Lyra, tentando ser salva. Ele. Eric havia sido a criança que tentou salvá-la, mas foi forçado a se afastar, manipulado para acreditar que havia falhado ou que os Solara eram inimigos. O nome do verdadeiro traidor saltou da página: Lord Valerius, o conselheiro que o acompanhava desde criança, o homem que o aconselhara a abandonar Lyra, a casar-se com Lady Isolde. A raiva o invadiu, um rosnado primordial que fez as velas tremeluzirem. A dor da manipulação, o remorso por ter acreditado em mentiras e por ter causado tanto sofrimento a Lyra, rasgou sua alma. Ele havia sido cego. Na manhã seguinte, Eric convocou Lyra. Ela chegou, os olhos vermelhos e inchados, a postura abatida. Ele a sentou em frente à lareira, a luz dançando em seu rosto tenso. Lyra, ele começou, a voz rouca de emoção. Eu preciso te contar a verdade. Toda a verdade. Ele estendeu o diário do pai. Com uma mão trêmula, Lyra pegou o pergaminho. Enquanto lia, a verdade cruel se desenrolava. Seus pais não a abandonaram. Eles foram vítimas de uma conspiração. O fogo, a tragédia, a solidão dela, tudo foi orquestrado. Lyra não era uma órfã insignificante. Ela era a última herdeira de uma casa nobre, e o rei sabia. A marca em seu pulso, o pequeno redemoinho entrelaçado com folhas de carvalho, não era um segredo vergonhoso. Era a prova viva da verdade, um símbolo de uma linhagem roubada e uma injustiça profunda. A dor na face de Lyra era indescritível. Lágrimas de raiva e tristeza escorriam livremente. Então, tudo o que eu vivi foi por uma mentira? Sua voz era um lamento, um fio cortado de sua alma. Ela olhou para Eric, a dúvida corroendo-a. Ele sabia disso o tempo todo. Ele a usava. O abismo entre eles parecia maior do que nunca, construído não por status, mas por engano e dor. Seu conflito interno explodiu. Perdoar um homem que havia sido enganado ou carregar para sempre a ferida de um passado manipulado? Eric se ajoelhou diante dela, um rei em súplica. Eu não sabia, Lyra. Eu fui manipulado como você. Eu carreguei a culpa de uma tragédia que não causei, acreditando que a casa de Solara era uma ameaça. Eu nunca a abandonei por vontade própria. Eu juro. Seus olhos azuis, agora cheios de lágrimas, fixaram-se nos dela. Eu te amo, Lyra. Não é só culpa, é amor. E eu farei de tudo para corrigir essa injustiça. Mas preciso que você me perdoe, que confie em mim. Preciso de você ao meu lado. Ele estendeu a mão, o dedo roçando suavemente a marca em seu pulso, que agora brilhava, não como um sinal de vergonha, mas de uma verdade dolorosa. Lyra olhou para a marca, para a mão estendida de Eric, para a dor sincera em seus olhos. A dor da revelação era intensa,
Mas a vulnerabilidade do rei, sua confissão e o clamor de seu amor a atingiram de uma forma que ela nunca imaginou. Ela viu um homem quebrado que, como ela, havia sido vítima de manipulação. Era um momento de intimidade emocional crua, onde as máscaras caíram completamente. Lentamente, hesitante, ela colocou a mão sobre a dele. Era um risco. Perdoar significava deixar o medo e a desconfiança de uma vida inteira para trás. Confiar significava construir um futuro incerto em meio aos escombros do passado. O amor deles era testado, não apenas pela corte, mas pela própria história. Naquela mesma tarde, o grande salão estava lotado para o anúncio oficial do noivado do rei. Lady Isolde, bela e radiante, aguardava ao lado de seu pai, Lord Kyle, que sorria vitorioso. Lord Valerius, com seu olhar astuto, observava a cena de perto, uma expressão de triunfo velado em seu rosto. O rei Eric entrou, sua presença imponente silenciando a todos. Ele subiu ao pódio. Lyra, a poucos passos de distância, um misto de esperança e terror em seu rosto pálido. Os olhos de Eric varreram a multidão, parando em Valerius, que empalideceu. Povo de Eldória. A voz do rei ecoou, poderosa e firme. Eu venho hoje para fazer um anúncio que mudará o futuro de nosso reino. Ele fez uma pausa dramática. Seus olhos encontraram os de Lyra e um sorriso terno, cheio de promessa e desafio, surgiu em seus lábios. Não haverá casamento com Lady Isolde. O salão irrompeu em burburinho. Os olhos de Kyle se arregalaram. Valerius engoliu em seco. Minha rainha será Lyra, a última e legítima herdeira da casa de Solara e a mulher que eu amo com todo o meu coração. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo suspiro chocado de Lyra e o rosnado furioso de Lord Kyle. Eldória estava prestes a entrar em uma tempestade política sem precedentes. As palavras do rei Eric caíram como um trovão. O silêncio no grande salão era tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo. Lyra, com os olhos arregalados, sentiu o mundo girar. Um misto de êxtase, pavor e incredulidade a invadiu. Era real. Ele tinha feito aquilo. Lord Kyle foi o primeiro a se recuperar do choque, um rosnado furioso escapando de seus lábios. Lady Isolde, ao seu lado, empalideceu e depois ficou vermelha de raiva, os olhos fuzilando Lyra. Valerius, por sua vez, tentou disfarçar o pânico, mas o suor frio em sua testa o denunciava. O burburinho explodiu, mais forte e furioso do que antes, mas Eric não vacilou. Ele desceu do pódio, a mão estendida para Lyra. Seus olhos azuis, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma determinação inabalável. "Venha, minha rainha", ele disse, a voz cheia de amor e posse. Lyra, tremendo, mas impulsionada por uma força que não sabia que tinha, deu um passo à frente. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ela colocou a mão na dele. O encaixe foi perfeito. Um choque elétrico, familiar e poderoso percorreu-a. Era o seu lugar. Com ele. Naquela mesma noite, o castelo virou um caldeirão. Reuniões de emergência, discussões acaloradas, murmúrios de traição. Eric e Lyra se refugiaram no escritório do rei. Não para planejar um ataque, mas para compartilhar a quietude de um momento crucial. Ele a puxou para perto, sentando-se com ela em frente à lareira. "Está com medo?" ele perguntou, acariciando o cabelo dela. Lyra encostou a cabeça no ombro dele. Assustada, majestade, mas também feliz e confusa. Ela ergueu a cabeça e o olhou nos olhos. "Eles nunca vão aceitar. Serei uma vergonha para você, para Eldória." Era um medo antigo, a sombra da órfã invisível, tentando rastejar de volta. Eric segurou seu rosto entre as mãos. "Nunca. Lyra, você é minha verdade."
A marca em seu pulso não é só a prova de quem você é. É um emblema de um destino que tentaram roubar de nós. Meu conflito interno era entre a coroa e o que eu sentia. Agora não há mais conflito. Proteger você é proteger o reino. Proteger nossa verdade é garantir um futuro justo para Eudória. Ele beijou sua testa. Aquele momento, de pura intimidade emocional, solidificou um elo que transcendia títulos e perigos. Eles eram dois contra o mundo, mas juntos. Os dias seguintes foram uma tempestade. Lord Kyle, com o apoio de Valérios, liderou a oposição aberta. Eles espalharam mentiras. Lyra seria uma impostora, uma bruxa que enfeitiçou o rei. A marca no pulso seria forjada. A corte estava dividida. Alguns nobres, leais a Eric, mantinham a esperança. Outros, ambiciosos, viam uma chance de desestabilizar o trono. Lyra se viu no centro de uma arena. As damas da corte a evitavam. Os olhares eram cortantes, mas ela tinha que encontrar sua voz. Eric a ajudava, a ensinando sobre a história de Eudória, as complexidades da política, os deveres de uma rainha. Ele a incentivava a ler, a questionar, a falar. Você tem mais força do que imagina, minha Lyra. Use-a. Um dia, durante um jantar formal, Lady Isolde tentou humilhá-la. Então a ex-serva agora se senta à mesa real? Os tempos realmente mudaram para pior. Lyra sentiu o sangue gelar, mas se lembrou das palavras de Eric. Em vez de se encolher, ela ergueu o queixo, seus olhos castanhos encontrando os de Isolde. Os tempos mudaram, Lady Isolde, para a verdade, e a verdade sempre encontra seu caminho. A sala silenciou. Eric sorriu, orgulhoso. Era um pequeno passo, mas um salto gigante para Lyra, encontrando sua voz e dignidade. A oposição não demorou a se transformar em ameaças diretas. Pombos-correio com mensagens anônimas de morte chegavam ao castelo, mirando Lyra. Guardas dobraram seu turno, mas a tensão era palpável. A legitimidade da marca foi posta em xeque. Kyle exigiu uma investigação formal, insinuando que o diário do pai de Eric poderia ser uma falsificação. Foi então que um aliado inesperado surgiu. Lady Elara, uma dama de companhia da corte. De 30 e poucos anos, conhecida por seu humor afiado e observação aguçada. Ela sempre observara Lyra com curiosidade, mas nunca com malícia. Vendo a ferocidade do amor de Eric e a dignidade que Lyra começava a exibir, Elara se aproximou. Majestade, ela disse a Eric em particular, meu tio-avô foi um escriba na época da tragédia de Solara. Ele mantinha registros independentes. Dizem que ele sempre duvidou da versão oficial. Eric a olhou, a esperança acendendo em seus olhos. E onde estão esses registros? Elara hesitou. Estão em sua antiga casa de campo em um lugar isolado, mas Valérios tem olhos e ouvidos em todo lugar. O conflito interno de Eric se intensificava. Ele sabia que precisar de provas iria expor Lyra a ainda mais perigo. A coroa pesava. Ele precisava ser um rei forte e um protetor implacável. Mas como fazer isso sem arriscar a mulher que ele amava? A verdade era crucial, mas a jornada para revelá-la era traiçoeira. Lyra, percebendo a preocupação dele, pegou sua mão. Vamos juntos. Não sou mais a sombra, Eric. Sou sua parceira. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. A marca no pulso de Lyra, antes um segredo sombrio, agora era um farol. Eric a beijou. Juntos, ele confirmou. Mas Valérios e Kyle não estavam parados. Eles planejavam um golpe político, usando a insatisfação de alguns lordes para forçar Eric a abdicar ou, no mínimo, a exilar Lyra. A ideia de uma serva ômega como rainha era inaceitável para muitos, desafiando séculos de tradição.
O conselheiro, Valérius, convocou uma reunião secreta de alta cúpula, onde ele planejava apresentar evidências falsas contra Lyra e o diário de Eric. O aviso de Elara sobre os registros antigos e a ameaça de Valérius forçaram Eric e Lyra a uma decisão drástica. Precisavam agir rápido, era uma corrida contra o tempo. O amor deles, forte e inegável, seria a bússola para a tempestade que se aproximava. Uma tempestade que ameaçava não só seus corações, mas todo o reino de Eldória. Uma grande ameaça se aproximava, forçando o rei e Lyra a tomar medidas drásticas e arriscadas para proteger o reino e seu amor. Eric e Lyra sabiam que não havia tempo a perder. A ameaça de Valérius e Kyle pairava como uma espada sobre Eldória. A reunião secreta do conselheiro era iminente. Precisavam dos registros de Elara. É uma armadilha, majestade. Lyra sussurrou, a voz tensa, uma noite, enquanto estudavam um mapa antigo. Valérius não vai nos deixar ter sucesso. Eric apertou a mão dela. Eu sei, Lyra, mas a verdade é nossa única arma. E você, minha Lyra, é a mais forte delas. Ele a olhou, os olhos azuis cheios de uma resolução feroz. O amor deles não era mais um segredo, era uma causa. Decidiram viajar sob o manto da noite. Disfarçados como viajantes comuns, deixaram o castelo, escoltados por um punhado de guardas de confiança. A floresta densa de Eldória era traiçoeira, mas Lyra, com sua infância vivida na periferia, conhecia seus segredos. Ela guiava, identificando trilhas esquecidas, apontando plantas comestíveis, ouvindo os sons da mata. O cheiro da chuva vem de lá, ela disse, indicando uma direção, surpreendendo Eric. Ele a observava, fascinado. A serva invisível se transformava em uma guia astuta, uma força da natureza. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com a luz da aventura e do propósito. Eric sentia o peso de cada decisão. Abandonar o castelo, mesmo que por alguns dias, era arriscado. Ele era o rei. Sua ausência poderia ser explorada. O reino poderia cair em desespero. O conflito interno era brutal. A responsabilidade de seu povo versus o anseio por justiça e o medo paralisante de perder Lyra. Se algo acontecer a você, ele murmurou uma noite enquanto acendiam uma fogueira, a voz rouca. Lyra tocou seu braço. Não vai acontecer, Eric. Juntos, lembra? Sua voz, embora suave, tinha uma convicção que o acalmava, um bálsamo para sua alma atormentada. Ela não era mais a garota assustada. Estava florescendo em uma parceira à altura, sua inteligência aguçada pela necessidade, seu espírito fortalecido pelo desafio. Enquanto isso, no castelo, Valérius e Kael agiam. A ausência do rei era sua chance de ouro. Espalharam a história de que Eric havia abandonado o reino, fugido com uma serva desqualificada, desrespeitando o povo. Um rei fraco, indigno do trono. Kael gritava para os lordes, seu sorriso forçado se transformando em um escárnio. Valérius, com sua voz mansa e calculista, apresentava provas falsas sobre a marca de Lyra, chamando-a de bruxaria barata. Eles convocaram uma assembleia de emergência, pressionando por uma votação para nomear um regente. O reino de Eldória estava à beira do caos. O povo, confuso, não sabia em quem acreditar. A mobilização se dava em suspiros e fofocas nervosas. Depois de dias de viagem exaustiva, chegaram à velha casa de campo de Elara. Era um lugar isolado e em ruínas, com cheiro de mofo e folhas secas. Os registros estavam escondidos em um baú enferrujado, debaixo de tábuas soltas do chão. Lyra, com sua agilidade e conhecimento de esconderijos, os encontrou. O pergaminho mofado revelava uma rede de mentiras ainda mais profunda.
Valérios não apenas orquestrou o incêndio do Solara, mas também manipulava os recursos do reino há anos, enriquecendo-se e fragilizando as defesas de Eldória. Kael era um cúmplice em tudo, prometendo poder e terras aos lordes que os apoiassem em sua traição. O diário do pai de Eric era apenas a ponta do iceberg de uma verdade macabra. A marca, Lyra sussurrou, tocando o pulso, que agora parecia pulsar com uma energia própria. Não é só a prova da minha linhagem, é a chave para desmascarar a corrupção que devora Eldória por dentro. Os olhos dela se encheram de uma raiva justa, uma força que Eric nunca tinha visto. Ele, segurando os registros, sentiu a urgência queimar em seu peito. A verdade era um fardo pesado, mas também uma arma poderosa. Eles tinham que voltar. Tinham que expor Valérios e Kael antes que fosse tarde demais. O reino estava em perigo e o tempo se esgotava a cada batida do coração. A jornada de volta foi ainda mais frenética. Cada passo apressado pela ameaça que sentiam se aproximar. Cada sombra parecia um inimigo, cada som um aviso. Lyra, ao lado de Eric, não era mais apenas a protegida. Ela o aconselhava, pensava estrategicamente, antecipava perigos com uma clareza que o surpreendia. Precisamos de apoio, ela disse com a voz firme, dos lordes leais, do povo. A verdade não basta. Precisamos de aliados que lutem por ela. Eric viu nela a rainha que Eldória precisava. Não apenas uma conselheira, mas uma líder nata, moldada pela adversidade. O amor deles se forjava na adversidade, tornando-se mais forte, mais resiliente. Chegaram ao castelo em meio a uma noite de tempestade, trovões rasgando o céu como o próprio reino. Os portões estavam abertos, um sinal sinistro de que algo grave havia acontecido. O grande salão estava em tumulto, uma assembleia furiosa liderada por Valérios e Kael, seus rostos contorcidos em triunfo. Eles estavam prestes a anunciar a deposição do rei. Eric e Lyra invadiram o salão, os registros empoeirados nas mãos. O silêncio caiu como um manto pesado. A batalha havia começado, uma luta não por espadas, mas pela verdade e pelo futuro de Eldória. Lyra sentiu os olhares de todos sobre ela, o medo em seu estômago. Valérios a encarou com um ódio puro. Ele sacou uma adaga brilhante. "Morte à impostora!" ele gritou, avançando com passos largos e furiosos. Eric se colocou à frente de Lyra, um escudo humano, a rosnar com fúria. O destino de Eldória e o amor deles dependiam daquele instante, exigindo um sacrifício. O grito de Valérios cortou o ar como uma lâmina fria. "Morte à impostora!" Ele avançou, a adaga brilhando à luz trêmula das tochas. Eric se moveu com a velocidade de um predador, um rosnado primordial escapando de sua garganta. Ele não hesitou, colocando-se firmemente entre Lyra e o conselheiro. Seus olhos azuis eram puro fogo, e a fúria em seu semblante fez Valérios recuar um passo, o impacto do rei Alfa travando seu movimento. Lyra sentiu o corpo de Eric tenso e quente contra ela, um escudo inabalável. O medo ainda estava lá, um nó em seu estômago, mas, surpreendentemente, havia algo mais, uma calma estranha, uma certeza de que, com Eric, ela não estava sozinha. "Valérios, seu traidor!" A voz de Eric ecoou no salão, não apenas com raiva, mas com a autoridade de quem detinha a verdade. "Você se atreve a erguer uma arma contra a minha rainha?" Enquanto os guardas de Eric, agora reunidos, se aproximavam, o conselheiro, desesperado, tentou uma última cartada. "Majestade, esta mulher o enfeitiçou. Sua marca é bruxaria, uma invenção. Ela não é a herdeira de Solara, mas uma fraude." Foi então que Lyra agiu. Respirando fundo, ela deu um passo à frente, saindo de trás de Eric.
Ela ergueu o pulso esquerdo, a manga da veste escorregando para revelar a marca sutil, o redemoinho entrelaçado com folhas de carvalho. Esta marca... Sua voz começou baixa, mas ganhou força com cada palavra. Não é uma invenção, Lord Valérius. É a prova de uma linhagem que você tentou apagar. É o símbolo de uma verdade que você e Lord Kyle tentaram esconder, roubar e queimar. Ela estendeu os registros mofados que haviam trazido da casa de Elara. Aqui estão as provas. O diário do pai de Eric, os registros do tio-avô de Lady Elara. Tudo detalha a sua traição. O incêndio da casa de Solara não foi um acidente, mas um ato deliberado para tomar nossas terras e riquezas. Você manipulou Eric desde menino, fazendo-o acreditar na sua culpa, em uma tragédia que ele tentou impedir. O salão irrompeu em burburinho. Os nobres se entreolhavam, o choque e a incredulidade em seus rostos. Lord Kyle, pálido, tentou fugir, mas foi impedido pelos guardas. Valérius, vendo-se desmascarado, soltou um grito de raiva e desespero e, em um movimento rápido, jogou a adaga na direção de Lyra. Eric se lançou à frente, o corpo se curvando para proteger Lyra. A adaga raspou seu ombro, um corte superficial, mas a intenção era mortal. O sangue escuro manchou o tecido de sua túnica. Lyra, com um grito, viu a cena em câmera lenta. Eric! Naquele momento, algo mudou dentro dela. O medo antigo, a sombra da órfã invisível, foi substituído por uma fúria protetora. Ela não era mais a garota assustada. Ela era a rainha, a parceira, e o viu se sacrificar por ela. Com os olhos fixos em Valérius, ela sentiu a marca em seu pulso queimar. Não de dor, mas de poder. Os guardas rapidamente contiveram Valérius e Kyle. O silêncio que se seguiu era tenso, pesado com a verdade revelada. Eric se virou para Lyra, a mão no ombro ferido. Você está bem? Sua voz estava rouca, mas seus olhos, embora carregados de dor física, estavam cheios de um amor inabalável e orgulho. Lyra se aproximou, o rosto banhado em lágrimas, mas suas mãos firmes ao tocar o ombro dele. Estou, mas você está ferido. Ela rasgou um pedaço de seu próprio vestido para estancar o sangue. Era um gesto simples, mas de profunda intimidade e sacrifício mútuo, mostrando a todos ali a força de sua conexão. A resolução da crise foi rápida, mas suas consequências profundas. Valérius e Kyle foram presos, suas conspirações expostas publicamente. A corte estava em choque, dividida entre a vergonha por ter sido enganada e a alegria por ter a verdade revelada. Os nobres que apoiavam Kyle tentaram se desculpar, alguns genuinamente envergonhados, outros apenas buscando manter suas posições. Eric enfrentava seu próprio conflito interno. A alegria da vitória, de ter Lyra ao seu lado e a verdade revelada, era temperada por um luto silencioso. Ele lamentava os anos de manipulação, as vidas perdidas por causa das mentiras de Valérius e a culpa que carregara injustamente. Mas a mão de Lyra, em sua, o calor de sua presença, era um consolo. Eu não podia ver Lyra. Ele murmurou para ela mais tarde naquela noite, no silêncio de seu escritório. Não podia ver o monstro que estava tão perto. Fui um tolo. Lyra o olhou, seus olhos castanhos cheios de compreensão. Não, Eric, você foi uma vítima, como eu. A diferença é que agora podemos reconstruir, juntos. Sua voz era suave, mas firme, um testemunho de sua própria superação. Ela estava assumindo seu lugar, não apenas como herdeira, mas como parceira, conselheira e rainha. A recuperação do reino não seria fácil. A corrupção de Valérius havia drenado os cofres, as defesas estavam fragilizadas e a confiança do povo abalada. Mas a celebração foi emocionante.
No dia seguinte ao confronto, Eric e Lyra apareceram juntos na varanda principal do castelo. Ele, com o braço enfaixado, Lyra, com a marca visível em seu pulso, não mais escondida, mas exibida com dignidade. "Povo de Eldória!" Eric proclamou, a voz poderosa. A verdade veio à luz. Lyra não é apenas minha rainha, mas a legítima herdeira da Casa de Solara, uma casa que sofreu uma grande injustiça. Juntos vamos reconstruir nosso reino, mais forte e justo do que nunca. O povo, antes confuso, agora explodia em aclamação. A história da serva que virou rainha, da verdade que derrubou a mentira, se espalhava como fogo. O rosto de Lyra, antes pálido de medo, agora brilhava com uma nova determinação. A marca em seu pulso, outrora um segredo pesado, era agora um farol de esperança, um símbolo de uma nova era para Eldória. Os desafios, porém, estavam apenas começando. A reconstrução seria longa, as alianças precisariam ser refeitos, mas Lyra e Eric, lado a lado, sentiam que estavam prontos. O amor deles, testado no fogo da adversidade e do sacrifício, era a rocha sobre a qual eles construiriam um novo futuro. Enquanto o sol se punha sobre Eldória, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, eles se olharam, um silêncio confortável entre eles. "O que faremos agora, minha rainha?" Eric perguntou, um sorriso suave nos lábios. Lyra sorriu de volta, seus olhos encontrando os dele. "Vamos governar, meu rei, juntos." A calma envolvia o castelo, mas a promessa de um futuro brilhante e desafiador pairava no ar. Como moldariam o novo Eldória? E como seu amor, forjado na luta, continuaria a florescer em meio às novas responsabilidades? Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão. Eric e Lyra não perderam tempo. Juntos no grande salão, eles anunciaram as reformas, a prisão de Valérius e Kyle. Seus cúmplices desmascarados limpou os corredores da corte, mas a sujeira da corrupção ainda estava entranhada nas fundações do reino. Lyra, com sua memória fotográfica e o conhecimento dos velhos registros, ajudou Eric a desvendar a teia de fraudes financeiras. Ele, que antes se sentia isolado no peso da coroa, agora tinha uma parceira inestimável. Ela não só o ajudava, mas o desafiava, questionando decisões e propondo soluções criativas, muitas vezes inspiradas em sua vivência humilde, o que trazia uma perspectiva nova e necessária para a realeza. Eric se transformava a cada dia. O rei distante e frio dava lugar a um líder acessível, que ouvia seu povo. A culpa pelo passado se desfazia, substituída por uma determinação feroz de construir um futuro justo. Ele não temia mais falhar, não com Lyra ao seu lado. O anseio por conexão que o consumia havia sido preenchido por um amor que superava qualquer expectativa. Ele a via, não apenas como sua rainha, mas como a mulher que o salvara, o enxergava além do título, da armadura, do fardo. Lyra, por sua vez, florescia como uma rosa no sol. O medo de ser descoberta, de ter seu passado revelado, não existia mais. A marca em seu pulso, antes escondida com vergonha, agora era um símbolo de orgulho, exibida abertamente, um testemunho de sua linhagem nobre e de sua resiliência. Sua voz, antes um sussurro trêmulo, ecoava com confiança nos conselhos reais. Ela não era mais a sombra, ela era a luz. A órfã invisível agora era a rainha de Eldória, amada por seu rei e respeitada, ainda que com certa desconfiança inicial, por seu povo. Seu maior conflito interno, o medo de não pertencer, evaporou com cada olhar de Eric, com cada aceno de aprovação dos lordes leais, com cada sorriso das crianças que ela ajudava nos vilarejos. O amor deles era a força motriz.
Não era um conto de fadas ingênuo, mas uma parceria forjada na adversidade, no sacrifício mútuo. Eric ensinava Lyra sobre a política, a estratégia. Lyra lhe ensinava sobre a empatia, a simplicidade e a verdadeira alma do povo. Juntos, eles reabriram as escolas, investiram nos campos e fortalezas e criaram um sistema de justiça mais equitativo. As cicatrizes do passado, do fogo e da traição eram lembretes constantes do que não deveriam repetir, mas não os definiam. Eles construíam um novo Eldoria, baseado na verdade e na lealdade. Meses se passaram. A primavera havia retornado a Eldoria, mais vibrante do que nunca. Era o dia da coroação de Lyra. O grande salão estava diferente. As cortinas velhas foram substituídas, as paredes brilhavam. O povo, agora confiante e esperançoso, lotava cada canto, ansioso para testemunhar a ascensão de sua nova rainha. Lyra estava pronta. Em vez de um vestido opulento, ela escolheu um de linho branco e azul celeste, simples, mas elegante, adornado apenas com algumas folhas de carvalho bordadas. Uma homenagem à sua marca. Seu cabelo castanho, antes sempre trançado para se esconder, estava solto, fluindo em cachos suaves sobre seus ombros. A marca em seu pulso esquerdo estava à mostra, não pintada ou destacada, mas visivelmente ali, parte dela, parte de sua história. Eric, em sua armadura cerimonial, observava-a do fim do corredor. Seus olhos azuis, outrora tão cheios de solidão, agora transbordavam de amor, orgulho e uma paz profunda. Ele estendeu a mão para ela. Lyra respirou fundo, seu coração batendo, não de medo, mas de pura emoção e um toque de empolgação. Ela caminhou até ele, sua postura ereta, seus olhos firmes e brilhantes. "Pronta, minha rainha", ele sussurrou, a voz rouca. "Mais do que nunca, meu rei", ela respondeu, um sorriso radiante em seus lábios. Juntos, eles caminharam até o pódio. O ar estava eletrizado. O grande sacerdote colocou a coroa de prata e safiras na cabeça de Lyra. Ela sentiu o peso, mas não a esmagava, a fortalecia. Ergueu o olhar para Eric, que a observava com adoração. Ele, então, tirou a própria coroa, um gesto inesperado. "Eu, rei Alfa Eric de Eldoria", ele proclamou, sua voz ressoando. "Coroo você, Lyra de Solara, não apenas como minha esposa, mas como minha igual, minha parceira, a legítima rainha de Eldoria. Que sua sabedoria e coragem guiem nosso reino para uma nova era de justiça e prosperidade. Que nossa união seja o símbolo da verdade que sempre prevalece." A multidão explodiu em aplausos, gritos de "Vida à rainha Lyra!" e "Vida ao rei Eric!" preencheram o salão. Lyra sorriu, sentindo as lágrimas de alegria escorrerem. A marca em seu pulso parecia brilhar, pulsando com a energia de todo o reino. Mais tarde, no silêncio de seu quarto, Eric a abraçou. Lyra se aconchegou em seus braços, sentindo o calor e a segurança que nunca soubera que poderia ter. "Nós conseguimos, Eric", ela sussurrou. "Nós sempre vamos conseguir, Lyra." Ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Juntos. O futuro de Eldoria era incerto, como o de qualquer reino, mas Eric e Lyra o enfrentariam lado a lado. A marca, outrora um segredo pesado, era agora um farol de esperança, um testemunho de um amor que curou, redimiu e transformou não apenas duas almas, mas um reino inteiro. Eles não eram apenas um rei e uma rainha, eram o coração pulsante de Eldoria, uma promessa de um amanhã mais brilhante, forjado na luta e no amor verdadeiro. E assim, o reino de montanhas e florestas densas prosperou, não sob a sombra do passado, mas na luz de um novo amanhecer, liderado por um alfa que encontrou sua força na vulnerabilidade e uma ômega que descobriu sua voz no amor.
A jornada havia sido longa e dolorosa, mas eles haviam encontrado seu lar um no outro e juntos haviam construído um reino onde a verdade e o amor prevaleciam.